entrando na etapa de planejamento de voo, aqui é a etapa 1, como a gente falou anteriormente, tá? O que, de novo, isso aqui, nada disso precisa ser preenchido. Eu tenho uma fazenda, eu não quero planejar nada, eu só quero saber os detalhes de tudo que foi feito. Pode ir para a etapa 3 direto e rodar a etapa 3, não tem problema nenhum. De maneira automática, inclusive, então não precisaria fazer nada disso. Mas tu tem que gerar o relatório do mapa, tu tem que gerar outros relatórios para entregar, estaduais, municipais, nacionais. Então, aqui, preenchendo esses dados, tu já vai ter a maior quantidade de dados possíveis preenchidos nesses relatórios. E aqui, muitos dos dados eles ficam fixos, então não tem que ficar trocando. Eu prefiro que são dados operacionais que alguns deles já podem ficar pré-determinados, né? Então, aqui, assim, a gente vai definir a parte de informação do voo, basicamente. Aqui, que altura que eu quero voar, que velocidade média que eu pretendo voar, largura de balão, comprimento do balão, quantos reabastecimentos, quanto tempo do reabastecimento eu vou levar. Então, aqui é um ponto bem importante. O pessoal fala sempre em 5 minutos, aí a gente vai avaliar as áreas de fato, leva 15. Tá? E aí a gente começa a entender quanto custa 10 minutos por abastecimento errado. Que no dia são quantos? 40, 30, 50, e a gente vai entender que aqui está indo um monte de dinheiro fora. Aí eu vou ter aqui meu tempo de trabalho do dia, né? Aí basicamente dei o preenchimento básico dessa função. Eu entro ali na parte de áreas de calibração, também vou dizer o que eu vou fazer, que tipo de cultura, que tipo de produto que eu vou aplicar, que sistema agrícola que é para ser usado lá nessa aplicação, né? Cultura, se ela tá, que altura, que ciclo que ela está, que altura que ela está, que densidade, época de plantio. Bom, a série de dados que eu posso preencher ou não. Aqui está a minha opção de fazer ou não precisaria fazer, poderia ir direto para a operação. Tá? Tipo de produto, detalhamento de dose, vazão, assim por diante. Tá? E aqui eu traço os parâmetros de temperatura e umidade que eu aceito como padrão, né? Como aceitável, como o ideal, aceitável e não rodar, não operar. Tá? Então eu consigo ter uma informação completa de ΔT aqui, que eu tracei os parâmetros que eu exijo. Então, isso aqui já vai ficar salvo. Fez uma vez, fica salvo. Então, estaria tudo operacional. Tá? E aí, de fato, eu entro no planejamento. Tá? Eu rodo o planejamento, o que o senhor vai me dizer já de cara? Olha, esta área aqui, por exemplo, tu vai trabalhar ela se tu fizer Quick Race Track com 2 horas e 30, tu vai levar 2 horas e 30 voando essa área, num total de 3 horas e 5 minutos. Por quê? Porque eu vou ter o tempo de abastecimento, tá? Então, assim, 2 horas e 30 de voo, 50 minutos vai perder com balão, 46 com translado, 51 minutos é o tempo de aplicação de fato, 35 é o que tu previu para reabastecimento, e o sistema já te calcula aqui, ó, que tu vai ter que reabastecer 7 vezes para fazer essa área. Então, automaticamente, tu vai ter 7 vezes um potencial erro somente para essa área aqui. Tá? Isso tem que estar muito claro que a soma desse monte de área é o que vai interferir na tua operação diária, tá? Do teu ganho diário da tua empresa, certo? Ele vai te trazer todos os dados de que área total que vai ser aplicada e o rendimento hora da aeronave aqui, nesse caso, fazendo essa estratégia de cima de 120, aqui na média 120 hectares hora, tá? O que é importante salientar aqui? Que ele vai te trazer já a melhor o GPS lá dentro da aeronave, ele te dá a melhor rota, ou seja, ele vai pegar o melhor rumo, ele vai pegar aquele melhor rumo, o que ele se baliza lá dentro da tela do GPS, dentro do avião? A menor quantidade de faixas. Mas nem sempre a menor quantidade de faixas é, de fato, a estratégia mais rápida para fazer uma área. Tá? Então, tem que ficar bem claro, o que o Traficar Connect faz? Faz o segundo complemento. Então, ele faz o que seria o mais rápido, ele vai calcular todos os ângulos de entrada com todas as 7 estratégias que tu pode utilizar e vai te dizer, olha, se tu entrar nesse grau aqui, tu vai, de fato, ter o melhor rendimento do avião. Tá? E aí ele vai mostrar também mais 7 outras entradas circulando a área, porque caso tu tenha alguma questão de vento que tenha que alterar, ele já traz pré-determinado isso para facilitar a operação do piloto e para facilitar, de fato, o ganho dele. Então ele vai trazer o dado detalhado. Tá? Como é que a gente vai fazer? Então, final de tudo isso, gera via sistema e também gera em PDF, ou seja, eu posso remeter esse PDF, além de mandar o arquivo para o piloto, tá, que vai direto para a aeronave com tudo isso setado, pré-setado, eu posso muito bem mandar um arquivo também para a equipe, né, que vai fazer essa atividade, tanto para o piloto quanto para a equipe de solo, que eu vou enxergar o quê? Várias informações importantes. Então aqui eu vou detalhar onde qual é a área, beleza? Aqui tá, eu tenho 8 estratégias aqui
tá? Para eu poder fazer essa área. E aí lembrando que a gente falou, a nossa melhor é 2 horas e 30 minutos de voo, tá? Mais o tempo de reabastecimento. Aqui, se eu escolher outro ângulo, eu vou estar com 2 horas e 37, depois 2 horas e 41, 2 horas e 56, 2 horas e 58. Que fique bem claro hoje, certamente na tua empresa que tu não tem um GPS moderno, que tu não tem uma definição de trabalho, tu não tem um processo claro para a tua operação, tu deixa isso aqui a cargo do piloto, somente do feeling do piloto. O piloto vai fazer o melhor que ele pode, mas ele vai usar o feeling de novo. Aqui a gente está usando uma máquina para fazer conta. Então aqui eu estou simulando o voo de fato em toda aquela área e eu consigo enxergar plenamente do início ao fim o que está acontecendo. E todo esse trabalho eu consigo passar para ele já pré-definido. Olha, se tu não conseguir entrar naquele grau porque o vento está errado, tu pode justamente trocar e ir para o outro. E não tem problema nenhum, nós vamos perder 7 minutos a mais, mas foi necessário. Então a gente sabe que essa perda aqui foi uma perda do trabalho, né? Que não tinha como mudar essa variável, a gente não tem o clima, a gente não pode mexer. Né? Agora, saber onde eu entro eu posso, e aí é minha obrigação saber, entendeu? Então isso aqui é mais do que importante para o piloto se localizar no que ele tem que fazer lá e não mais trabalhar por feeling. Tá? Aí eu entro aqui na segunda etapa também do material que sai aqui em PDF, lá dentro também, na parte online também sai, que é eu defini o equipamento que ia ser usado, eu defini os ajustes, eu defini a instalação do equipamento no avião, ou seja, isso aqui, quando eu contrato uma empresa lá para fazer aquele trabalho inicial de safra, onde ela diz, olha, o atomizador Travicar tem que ser instalado nesse ponto da barra, nesse ponto, na asa direita, assim, assim, assado, é aqui que eu vou usar aquela informação, não é que eu vou usar naquele dia que o técnico compareceu, que ele fez a instrução, que todo mundo comeu churrasco, aplaudiu, foi o dia de festa lá, foi o dia de festa. No vida real está aqui. Aqui que eu vou descobrir que se eu não pegar aquela informação lá, e como é que eu faço aquela informação ser replicada lá no avião, lá na ponta do trabalho? É com esse material. Se eu não instruir aqui a minha equipe de solo e meu piloto que essa é a configuração correta para o atomizador para fazer aquela área aqui, a gente pagou uma empresa para fazer um estudo e aquele estudo foi engavetado depois que a gente fez, foi só para bonito, aqui na prática que eu trabalho com ele. Tá? Se não tivesse isso aqui claro, não tem como alguém tomar a decisão certa para trabalhar. Isso aqui, essas medições foram feitas naquela equipe que tu pagou e te entregou o material. Tá? E assim, mas aqui também, detalhadamente, como é que faz essa configuração. Então, lembre-se, é bem importante a gente entender onde é que a gente usa aquilo que a gente pagou para ter. Como é que a gente usa aquilo. E não é só botar uma barra no fundo do hangar, fixado lá, que quando tem manutenção nessa barra, que é basicamente sempre, certamente botam na posição errada. Né? Quem é que está verificando se está na posição certa de novo? Então, a gente está sempre trabalhando pelo refino da qualidade. Não adianta olhar para o lado e falar, mas meu vizinho também não se preocupa, mas tu não é dono daquela empresa, tu é dono da tua empresa. Então, partindo desse pressuposto, tu tem a obrigação de fazer isso aqui.